Olá, pessoal. Na nossa aula de português, nós vamos continuar um pouco com a ideia, tá? Do resumo. A gente tinha visto do livro, né, que era do filme, que era sinopse. Agora nós vamos ver a ideia do resumo de livro. São resenhas, tá? O nome chamado é resenha. Então, eu quero que vocês realizem a leitura dessa resenha, tá? E respondam algumas questões. A questão número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até a página 11, tá bom? E com vocês agora eu vou fazer um pouquinho. Vou fazer aqui na 16 em diante, na página 13. Então nós temos aqui. Volte ao texto e copie os parágrafos que contêm a leitura que a resenhista fez das entrelinhas da história do livro Meu Amigo Ovídio. Então, pessoal, a ideia de entrelinhas é algo assim que não foi dito, escancarado, tá? É como se ela tivesse dado a ideia de uma forma indireta. Como se ela falasse alguma coisa de uma maneira oculta, tá? Por isso essa ideia de entrelinhas. Então lá, o que vocês vão copiar é essa parte aqui. Pois fiquei pensando que a autora de Ovídio quis falar sobre como, dentro de cada pessoa, podem conviver formas diferentes de pensar e agir. Podemos ser medrosos e corajosos, bons e maus, felizes e tristes. E na vida, vamos nos equilibrando entre esses opostos, sem perder a cabeça. A parte principal aqui que a gente vai analisar é essa daqui, ó, sem perder a cabeça. Qual foi esse sentido, tá? Converse com os colegas e registre. Então nós temos aqui a primeira pergunta. No sentido literal da expressão perder a cabeça. Então o sentido literal, pessoal, de uma palavra é o sentido verdadeiro. O que aquilo quer dizer mesmo. Assim, por exemplo, o sentido da palavra sem o contexto. Por exemplo, se eu falar assim, estou morrendo de fome. O sentido literal quer dizer o quê? Que eu vou morrer se eu não comer, certo? Aqui, o sentido literal de sem perder a cabeça é o quê? Ficar sem a cabeça. Perder a cabeça é cortar a cabeça. Ficar sem a cabeça, tá? Só que tem o sentido figurado. Então, voltando ao exemplo que eu dei. Vou morrer de fome. No sentido figurado, é uma expressão. Então, morrer de fome quer dizer o quê? Que eu estou com muita fome. Não que eu vou morrer, vou bater as botas, tá? Então, tem essa diferença. Sentido literal é o sentido daquela palavra, daquela frase, sem contexto. E sentido figurado tem que pensar num contexto, é como se fosse uma expressão, tá? Então, aqui, perder a cabeça, ficar sem cabeça é o quê? Perder a calma, perder a paciência, agir sem pensar nas consequências, tá? Essa é a ideia aqui no caso do sentido figurado, ok? Então nós temos aqui, chamamos de sentido literal o sentido mais comum da palavra ou expressão. Já o sentido figurado é aquele que a palavra ou expressão adquire em determinado contexto. Então, dependendo do contexto, aquela palavra ela vai ter outro sentido, tá? Dezoito. A autora da resenha finalizou o texto dizendo o seguinte: podemos ser medrosos e corajosos, bons e maus, felizes e tristes. E na vida, vamos nos equilibrando entre os opostos, sem perder a cabeça. Aqui,
Sublinhe as palavras que têm sentidos opostos. O que é sentidos opostos? Sentidos contrários. Então, vamos grifar. Medroso é oposto a corajoso. Bom é oposto a mal. Feliz é o oposto de triste. As palavras que têm sentidos opostos são chamados de sinônimos ou antônimos? Antônimos, né? Sinônimos são palavras que representam uma mesma ideia, o mesmo sentido. Antônimos são sentidos contrários, tá? Então, é antônimos. Então, baixo, antônimo de baixo, alto. Antônimo de forte, fraco, tá? Antônimo de menino, menina, por exemplo. São ideias contrárias. Sinônimo já é a mesma coisa. Então, por exemplo, menino, moleque, né? Por exemplo, vamos pensar, pequeno, baixo, curto. Então, são ideias de sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido, tá? Mesmo significado. Agora, tem uma atividade aqui que eu vou deixar para vocês fazerem sozinho, tá? Escreva os antônimos das palavras a seguir. Então, tem 6 palavrinhas que eu quero que vocês escrevam os antônimos. Então, palavras de sentido contrário. Então, por exemplo, tem aqui medo, bondade, felicidade, tristeza, amor e perder, tá? Então, vocês vão fazer sozinho só essa aqui, a C da 18, tá? Dessa página. Os antônimos, então, são palavras com sentido contrário. Agora, pessoal, junto com vocês, continuando aqui, a última página dessa semana, nós vamos ver aqui a ideia de palavras primitivas e palavras derivadas, tá? Releia este trecho do texto sobre o filme Ralph, quebrando a internet, observando as palavras em destaque. Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira, atrapalhada, iniciam uma arriscada aventura. Tá? Então, tem aí 3 palavras em destaque, certo? Agora, fala o seguinte. Escreva a palavra que serviu de base para a formação dessas outras palavras, tá? Isso é para dar a ideia de palavra primitiva e derivada, tá bom? Então, famoso, vem de qual palavrinha? Lembra qual palavra? Fama. Atrapalhada, lembra qual palavra? Atrapalhar. Arriscada, lembra o verbo arriscar. Então, aqui, vocês vão colocar essas 3 palavrinhas. Agora, tem a segunda pergunta. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de um prefixo, sufixo ou os dois? Então, prefixo é quando eu mudo o início da palavra. Sufixo é quando eu mudo o final da palavra, tá? Então, aqui, fama. O começo da palavra não mudou, fã. Mudou o finalzinho, oso. Trocou A por oso, famoso. Atrapalhar. Trocou R por da. Atrapalhada. Arriscar, trocou R por da. Arriscada. As 3 mudaram o final da palavra. Então, acrescentaram o sufixo, ok? Nós temos, então, que as palavras primitivas são as palavras que servem de base para a formação de outras. Então, digamos que é a palavra de origem, tá? Então, aqui, fama poderia ser famoso, famosa, tá? Atrapalhar, atrapalhada, atrapalhado. Então, atrapalhar é a primitiva. Atrapalhada e atrapalhado,
as derivadas. As palavras que surgem por meio de outras. Fama é a primitiva. Famoso, famosa são derivados da fama, tá? Agora, nós temos aqui o exercício 2. Escreva PP para as palavras primitivas e PD para as palavras derivadas. Depois pinte os sufixos ou prefixos, tá? Então, por exemplo, aqui, bisneto. Eu tenho que a palavra primitiva seria neto. Então, bisneto é uma palavra derivada, então por isso PD. E qual é? Sufixo ou prefixo? Prefixo, começo aqui, ó, bis, tá? Então, no neto, a palavra neto usou bisneto, acrescentou um prefixo. A palavra legal, ela já é original, já é a palavra primitiva. Então, PP, palavra primitiva. Livro, PP também, já é primitiva. Se eu escrevesse livraria, já seria uma palavra derivada de livro, tá? Livrinho, olha, eu estou derivando a palavra livro, ó. Troquei o O por inho. Livro, livrinho. Livrão, né, por exemplo. Então, aqui é uma palavra derivada que eu alterei o final dela. Então, é o sufixo, tá? Palavra derivada, PD. Pintei aqui, é o sufixo. Legal, eu mudei aqui para ilegal. Então, eu estou mexendo, é uma palavra derivada e eu estou mexendo no prefixo, no início da palavra. E neto é a palavra aqui que eu tinha usado, bisneto, né? Palavra derivada aqui, palavra primitiva. Não alterei, ok? Em língua portuguesa, as palavras podem ser formadas de diferentes maneiras. Entre elas está a derivação. Então, a derivação é uma maneira de criar novas palavras, usando palavras primitivas, acrescentando mudando o prefixo, o início da palavra, ou o sufixo, o fim da palavra, ok? Pessoal, então, fechando essa parte das palavras primitivas e derivadas, sinônimos e antônimos, sentido literal e sentido figurado das palavras, né? E um pouquinho aqui de atividade que vocês vão fazer sobre a resenha, né? Sobre esse resumo de um livro, né? Que vem trazer ideias principais, um pouco sobre a história, o personagem, para levar vocês a ter curiosidade para realizar a leitura do livro, ok? Boa aula, um abraço.